Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar início à nossa prova número 9, parte 1 e 2. Tranquilo? Nesse vídeo nós vamos ter muito conteúdo interessante de ética, de constitucional, de administrativo, inclusive de processo civil, diferenciar também os embargos de execução no processo civil, no processo de trabalho, no processo tributário. Tá bem? Vamos lá, vamos nos por investidos. Let's travel together. Gente, começando com ética aqui, interessante um assunto relacionado a conflito entre subseções. Se houver um conflito entre as subseções, quais subseções, Rafael? Imagina que essas duas subseções estejam em conflito. Se eventualmente houver um conflito entre as duas subseções, tá? Quem vai resolver vai ser, obviamente, o conselho seccional no qual elas pertencem, ao qual elas pertencem, tá? Agora, se eventualmente houver um conflito entre essa subseção e esse conselho seccional, aí quem resolve é o próprio conselho seccional. Tranquilo? Isso aqui é muito importante, bem simples, pessoal. É a mesma lógica que a gente usa no Poder Judiciário. Se houver conflito entre um juiz federal e outro juiz federal, quem resolve é o TRF. Entre juiz e juiz, TJ. Agora, se houver conflito entre justiças diferentes, né, por exemplo, entre o juiz do eleitoral e o juiz militar, quem resolve é o STJ. E se houver conflito entre tribunais superiores, quem resolve é o Supremo Tribunal Federal. Tá bem? Beleza? Uma coisa interessante também sobre a sociedade de advogados, você pode fazer uma sociedade em cada uma das seccionais, né? Aqui tem São Paulo, Tocantins, Minas Gerais, Acre, você pode fazer cada uma delas. Você pode, então, ter uma sociedade de advogados em cada uma delas. O que você não pode é ter mais de uma na mesma seccional. Tá? Então, você pode trazer aqui você e os triângulozinhos para outra localidade, uma filial. Mas você não pode trazer para uma outra localidade que você é sócio com os bolinhos ou sócio com os estrelinhas. Tá bom? Você não pode. Essa sociedade de advogados, é importante lembrar que uma coisa é sócio. Os triângulos aqui são sócios. Os pontinhos são os empregados. E os quadradinhos aqui, rosas, eles são os advogados associados. O advogado associado, ele pode fazer parte mais de uma seccional, sim, tá? Ele pode fazer parte mais de uma sociedade de advogados na mesma seccional. Esse é o advogado associado, tá? Tome muito cuidado, pessoal, que nós temos isso aí, o advogado sócio, associado e o advogado empregado, e autônomo também. O autônomo é aquele cara que vai trabalhar com a própria vida dele ali, ele não vai ter uma sociedade de advogados, que não é tão interessante. Interessante ele fazer pelo menos uma sociedade individual de advogados, tá? Gente, temos aqui também as nomenclaturas da sociedade, né? A sociedade, ela tem o nome que você quiser. Aqui eu coloquei Rafael, Jane, né? Silvana, Caio, Keiko e Asdrubal. Todos eles, o nome pode ser de que jeito? O nome pode ser qualquer nome, pessoal. A sociedade de advogados pode ter o nome que quiser. A única coisa que se exige é quando for um advogado, uma sociedade individual de advogados, tem que estar estabelecido que é uma sociedade individual de advocacia. Tá aqui, ó, eu posso catar qualquer um desses nomes e preencher. Por exemplo, aqui eu peguei, tem vários sócios, né? Coloquei a Keiko, advogado associado, isso pode sem problema nenhum. Agora, associado, lembrando que o associado ele pode fazer parte de mais de uma sociedade de advogados na mesma seccional também, tá? Interessante, pessoal, que se um dos sócios vier a falecer, para que seja mantido o nome dele na sociedade, é interessante que tenha previsão no contrato de maneira prévia, tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. O advogado ele deve ter medo de cair em impopularidade, ou seja, medo de pegar uma causa e o juiz falar mal dele? Não. O advogado tem acesso aos autos do inquérito? Sim. E se for sigiloso? Com procuração. Incompatibilidade, pessoal. O advogado tem incompatibilidade? Sim. Se ele for diretor de uma empresa que tenha vínculo com a administração pública. Ah, isso aqui é muito importante também. Executar honorários. Ele pode executar nos próprios autos do processo em que está rolando, que ele vai receber sucumbência lá também? Sim, ele pode colocar nos próprios autos. Rafael, o advogado subestabelecido pode fazer isso aí? Se tiver o acompanhamento de subestabelecente, ele pode sim juntar no mesmo processo e fazer a execução. O juiz, ao final, vai emitir 2 alvarás para que a pessoa possa sacar o dinheiro dela. Tá bom? A inscrição do domicílio profissional é o local da inscrição principal do advogado. As demais localidades serão inscrições suplementares a partir da sexta ou depois da quinta, né? Você interpreta da mesma forma. Lembrando que a partir da quinta ou depois da sexta não se envolve com casos de recursos. Você recorrer para o STJ, para o STF, muito embora os recursos sejam em Brasília, você pode ter 15 mil recursos lá. Você não precisa fazer uma inscrição suplementar para a seccional, né, lá de Brasília, tá? Não precisa, não tem essa necessidade. Tá bem? A mesma coisa acontece no caso de recursos para TRTs, né? Desculpa, pode ser um TRT, sim, mas para TRFs, são tribunais regionais federais, né? Que representa 4 estados, 4 ou 5 estados. Às vezes o seu estado, ele não tem o prédio em si do Tribunal Regional Federal, mas não importa. O recurso vai para outro estado, mas você não vai precisar fazer inscrição suplementar. Tá bem? Beleza? Tranquilo? Esses desenhos feios aqui só estão mostrando, né, aqui sobre petição inicial em São Paulo, recursos para Minas Gerais, né, no caso de um TRF. Tá bom? Recurso especial para Brasília, sem necessidade de inscrição suplementar. E aqui um outro caso, imagina um advogado, ele tem direito de, caso ele queira, caso ele tenha a intenção, né, ele pode se recusar a advogar sobre um assunto que ele também tem direito, tá? Imagina que você é advogado empregado de uma sociedade, né, em que tenha vários empregados lá.
E aí você é empregado, você é o gerente jurídico. Todo mundo tem direito a hora extra. E você também tem direito a hora extra. Todo mundo é mandado embora e você fica. Aí todo mundo entra com uma reclamação, talvez, contra a empresa e você vai ter que contestar. Você pode se abster de contestar? Sim, você pode se abster de contestar, obviamente, né? Que isso é na teoria, porque na prática você vai acabar perdendo seu serviço. Mas você pode se abster, sim, de contestar, tendo em vista justamente o fato de que você também tem aquele direito àquelas horas extras, tá? Beleza? Maravilha, gente. Com relação ao direito constitucional, vou falar aqui sobre intervenção federal. O nome é feio, mas se você para pensar, é quando você busca, né, cuidar dos entes federativos e até da separação, né, do pacto em si. Olha só, se a pessoa não paga, o Estado, né, perdão, se o ente federativo não paga a dívida fundada por 2 vezes consecutivas, se isso vier a acontecer, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma intervenção federal. Quando não há respeito a uma ordem judicial, o que nós vamos ter? Uma intervenção federal. Se não houver respeito à lei federal, uma intervenção federal. Tá? Então, se não respeitar, se não pagar as dívidas, nós vamos ter essa intervenção. Aqui, gente, é o seguinte, às vezes o Congresso precisa participar, às vezes não precisa participar, tá bom? E quando houver um desrespeito à ordem judicial, vai haver a requisição do próprio Poder Judiciário. Tá? E quando houver desrespeito à lei federal, requisição do Procurador-Geral da República. A dívida fundada por 2 vezes consecutivas, é importante a expressão aqui, consecutivas. Tá? Se houver, eventualmente, o não pagamento da dívida fundada por uma vez, pela primeira vez, não haverá intervenção federal. É muito importante você ler o artigo 34, 35 e 36 da Constituição Federal. Tá? E outra coisa interessante, né? É observar aqui, ó, sobre União, Estado, DF, município, e tomar cuidado com o que intervém. Né? A União pode intervir em estados em municípios, mas a União não pode, em regra, intervir em municípios, a não ser que seja um município e esteja localizado em territórios. Né? Os territórios podem ser criados por medida complementar e ele pode ser dividido em município. Se ele for dividido em município, aí, consequentemente, a União pode intervir nesse município, tá? Gente, lei federal nada mais é, né, do que a própria, né, lei de licitações, o CPC, o Código Penal, a CLT. Isso aqui são leis federais, tá? Essas são as leis federais, tá bem? Uma outra coisa interessante sobre o histórico das Constituições, nós temos muitas variações dos históricos da Constituição, mas uma coisa bem básica de você entender é sobre a promulgação, né, ou outorga, né? Algumas Constituições foram outorgadas, outras foram promulgadas. Outorga é porque ela foi imposta e a promulgada é que ela foi feita de uma maneira mais tranquila para a população, tá? Em todo caso, a nossa pior Constituição foi de 1946, ó. 1946 foi a pior Constituição. Então nós temos aqui 91343746, um telefone constitucional mostrando a Constituição de 91, de 34, de 37 e de 46, né? Depois o militarismo e a nossa atual. Tem o ADCT, que é o Ato de Disposição Constitucional Transitória, que ele busca, né, fazer a transição entre uma Constituição e outra, estabelecendo umas regras para a população aceitar durante esse período de tempo. Tá bom? A de 1824 foi a primeira, a época do Império lá, tá bom? Gente, sobre o processo legislativo, né, nós temos aqui o processo legislativo, e é interessante saber que o silêncio do chefe do executivo, ele não acarreta a aquiescência, ele não também convalida vício de iniciativa. Olha só, o projeto de lei, em regra, Câmara dos Deputados, né? Vai para o Senado, volta para a Câmara, depois vai para o Presidente da República. Tá? O veto do chefe do Executivo pode ser derrubado por meio de maioria absoluta da sessão conjunta do Congresso Nacional. E aí uma coisa interessante é que esse período aqui, ó, pendente de sanção veto, é um prazo de 15 dias. Nesse período, se o juiz ficar... Se o juiz não, perdão. Se o Presidente da República ficar em silêncio nesses 15 dias, o silêncio dele não vai significar um veto, e sim vai significar uma sanção. Então, se ele ficar em silêncio, ele vai estar sancionando a lei. A sanção dele significa que ele está concordando com o que está na lei, tá bom? Beleza? O silêncio é a sanção tácita. Interessante que nesse período aqui de prazo de 15 dias, ele não pode fazer uma medida provisória sobre o assunto justamente que esteja pendente de sanção ao veto, tá bom? Beleza? E convalidar, né? A sanção não convalida vício de iniciativa. O que significa isso? Significa que se um projeto de lei começou errado, deveria ser feito pelo executivo, mas foi feito pelo legislativo. Imagina que um vereador do seu município ele tenha feito lá um projeto de lei para aumentar a remuneração dos servidores públicos de tal setor, dos médicos, por exemplo, que trabalham no Sistema Único de Saúde. O que vai acontecer? Isso não pode ser feito por parte do legislativo, tinha que ser feito por parte do Poder Executivo. Mas aí mesmo depois do prefeito olhando para aquele caso, falando assim, nossa, eu gostei desse projeto de lei, eu mesmo tinha intenção de fazer uma coisa nesse sentido. Mesmo ele sancionando, isso não está certo, tá? A sanção dele não vai convalidar vício de iniciativa. O vício é uma coisa ruim, né? Convalidar, fazer uma coisa ruim e ficar boa. A sanção não faz isso. A sanção não vai fazer isso daí. Tá bem? Beleza? Maravilha? Simples e fácil, como tudo em português. Lembrando também que a laicidade do Estado, ou seja, nós somos um país laico, a gente não defende o cristianismo, nem o cristianismo, né? Catolicismo já é uma forma de cristianismo, assim como o protestantismo. Mas a gente não defende o cristianismo, não defende o budismo, não defende o islamismo. A gente é um país laico, a gente defende, na verdade, todas as religiões. Você pode acreditar no que você quiser, desde que você não use essa crença para que você possa deixar de cumprir uma obrigação que todo mundo deveria cumprir. Como, por exemplo, prestar o serviço militar obrigatório. Algumas crenças não podem pegar em armas, então elas têm que fazer um outro tipo de atividade que não seja prestar o serviço militar obrigatório. Mas isso, o fato do Brasil não ser um país
que dá assistência religiosa, na verdade, sim, perdão, o fato do Brasil ser um país laico não significa que ele não possa dar assistência religiosa. Então, nos locais de interação coletiva, é possível, sim, que haja um acompanhamento por meio de um pastor, de um padre, de um monge budista, tá? Seja qual for a crença da pessoa, isso é possível que venha a ocorrer. Tá bom? Beleza, gente. Maravilha. Importante continuarmos aqui. Um pouquinho de processo civil, né? Eu fiz aquele no tempo do processo civil, petição inicial, citação, audiência de concessão, mediação, citação, né? Citação não, aqui contestação, né? É possível depois da citação que tenha ou audiência de conciliação ou a contestação. Em todo caso, eu coloquei para você que as testemunhas, né? Caso uma testemunha seja convidada por você, isso pode servir de prova contra você. Infelizmente, as testemunhas, ou felizmente, né? Elas são provas do processo, não são provas suas. Então, o juiz ele pode usar o depoimento de uma testemunha para prejudicar você. Seja como for, o juiz, ao dar a sentença, essa sentença vai ter força de título executivo judicial. É um papel que vale dinheiro de maneira judicial, tá? E depois disso vai fazer o quê? Vai fazer cumprir a sentença. A defesa contra o cumprimento de sentença tem nome de impugnação. M de cumprimento, M de impugnação, tá? E o que é importante aqui? Essa sentença, pessoal, ela é um papel que pode ser hipotecado. A hipoteca é fazer o quê? É fazer com que aquilo te dê direito de preferência, te dê direito de, depois, quando tiver vários credores, você receber na frente deles. Isso pode acontecer mesmo se a apelação tiver efeito suspensivo, porque a regra é justamente que a apelação tem efeito suspensivo. Efeito suspensivo é você catar a sentença e guardar numa gaveta, não fazer com que ela surta efeitos ainda. É suspender os efeitos justamente da sentença, tá? É possível, então, que você hipoteque uma sentença mesmo se ela estiver pendente de apelação com efeito suspensivo. Outra coisa importante é sobre os títulos executivos. Nós temos título executivo judicial e extrajudicial. Extrajudicial porque não foi feito pelo juiz. Um contrato, por exemplo, assinado por duas testemunhas. Tá? Ele é um título executivo extrajudicial, inicia-se um processo de execução, e aí o que você faz na defesa? A defesa é um embargo à execução, né? Uma petição inicial também dentro do processo de execução é o embargo à execução, o devedor que faz. Ele pode alegar incompetência, ele pode alegar excesso de execução, ele pode realmente se insurgir contra aquela execução extrajudicial. Lembrando que se for um cumprimento de sentença, no caso de título executivo judicial, você vai fazer, né, uma impugnação. Aqui é embargo à execução, ali é impugnação. Outra coisa interessante é que nós temos embargo à execução, tanto no processo tributário, no processo de trabalho e no processo civil. No processo civil não precisa garantir o juízo. No processo tributário e trabalhista, precisa. E como é que você garante o juízo? Por meio de dinheiro, ou seguro-garantia judicial, ou fiança bancária. Assim que você vai poder garantir o juízo, tá bom? Por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Beleza? Gente, reconvenção é algo que acontece na contestação, no processo civil, em que você pode fazer um pedido, né, independente do pedido da petição inicial. Inclusive, se a petição inicial cair, né, se o cara desistir, você ainda assim pode continuar com a sua reconvenção. Tá bem? Reconvenção é diferente de recurso adesivo. Recurso adesivo cai se o recurso principal cair. Agora, a reconvenção não cai se o cara desistir da petição inicial dele. O cara fez a petição contra você, pediu 5 coisas. Você contestou 5 coisas e ainda fez reconvenção. Tá? E se você não quiser contestar, pode fazer só a reconvenção? Pode também. Nada impede você fazer só a reconvenção, podendo, inclusive, ter terceiros no caso concreto. Gente, uma coisa legal sobre direito administrativo, agora, rapidinho, é com relação às convenções de arbitragem. Nós já vimos já que a convenção de arbitragem é um estabelecimento de uma cláusula, né, uma cláusula compromissória em que as partes vão escolher que eventual conflito vai ser resolvido por uma câmara arbitral e não vai ser pelo juiz em si. Só que mesmo não sendo pelo juiz, o nome do título que sai dessa câmara arbitral é título executivo judicial, tá? Título executivo judicial. Aqui está parecendo um extra, né, mas é título executivo judicial, tá? A sentença arbitral é o que vai sair da Câmara Arbitral. Isso é interessante porque a participação de particulares na administração pública, quando eles vencem um processo de licitação, denominado concessão, nada impede que esteja previsto no contrato justamente a resolução por meio de uma convenção de arbitragem. Então, nos casos de concessão, nós temos a possibilidade da convenção de arbitragem, consórcios, né, de pessoas jurídicas de direito privado concorrendo com uma outra e concorrência, modalidade obrigatória no processo de licitação, tá? Beleza? Com relação a isso aí. Com relação à teoria dos motivos determinantes, aqui eu só coloquei, né, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, e o trabalho, né, que lembrando que motivo é diferente de motivação. O motivo é o motivo pelo qual a pessoa vai aplicar o verbo, vai fazer o objeto, ela vai multar, ela vai interditar, ela vai fazer alguma coisa. Agora, a motivação é a fundamentação daquilo, né, é fundamentar o motivo pelo qual você trabalhou, tá? Então, a teoria dos motivos determinantes, ela estabelece que se eventualmente você teve uma postura anterior fundamentando aquela postura anterior, uma outra postura, um outro ato administrativo depende daquela fundamentação anterior. Então imagina que você não deixa um grupo de pessoas fazer uma festa junina na rua A, porque um outro grupo já tinha feito requerimento para fazer uma festa junina naquela rua A. Aí naquele dia específico acaba não tendo aquela festa junina. E aí? Isso está certo ou errado? Está errado, por quê? Porque, embora uma pessoa, um grupo de pessoas tenha pedido para comemorar a festa junina naquela localidade, ele só não teve direito de comemorar porque o outro grupo já tinha pedido. Mas e se aquele outro grupo não tinha pedido, fosse mentira, tá? Então o poder público ele não poderia
fundamentar da forma que fundamentou. Na verdade, eu confesso que essa minha explicação anterior dos motivos determinantes foi muito ruim. Vamos dar um exemplo, tá? É que ficou meio confuso, tinha que ser um pouco mais demorado para explicar isso aqui. Mas é só você imaginar um cargo em comissão, o cargo em comissão existe, e aí você é exonerado desse cargo em comissão por corte de gastos. Aí na semana posterior, o teu chefe da repartição ele vai lá e contrata uma outra pessoa para colocar no teu cargo. Não pode, tá? Ele estava vinculado àquela motivação anterior, então ele não podia ter te exonerado, tá? Consequentemente, você tem direito de voltar a trabalhar, tá? Rafael, mas é cargo de livre nomeação, livre exoneração. Tá, então ele te exonera por outro motivo, mas não por corte de gastos. Tá? Por corte de gastos ele não vai te exonerar. Beleza? Maravilha, gente. Bom, outra coisa de administração pública é sobre responsabilidade objetiva e subjetiva, né? Ela tem a responsabilidade dela, obviamente, e a regra é que é a responsabilidade objetiva. Objetiva é que você tem que demonstrar somente ato dano in nexo, você não precisa demonstrar dolo ou culpa. Dolo ou culpa é você demonstrar que a pessoa tinha interesse de te atropelar por querer, ou porque ela estava bêbada, foi sem querer. Seja como for, se você for atropelado por um carro de uma autarquia, você não tem que demonstrar que ela estava bêbada ou não, você vai ter direito de receber. Um ônibus te atropelou, você vai receber, não precisa demonstrar dolo ou culpa por conta por parte do motorista, não precisa, tá? Nós temos caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, que são coisas que extinguem, né, que excluem a verdade e a responsabilidade objetiva da administração pública, tá? Ela tem responsa subjetiva quando ela estiver prestando atividade econômica por meio das empresas estatais, tá? Ela tem responsa subjetiva. Do contrário, a responsa é objetiva. Rafael, mas no caso de omissão? No caso de omissão, nós temos aqui roubo de um fugitivo, buraco na pista, chacina dentro do presídio, fuga, morte na cadeia, suicídio na cadeia, tudo isso é responsa objetiva do Estado, porque ele é o garantidor, ele tinha que estar cuidando daquela situação, então é responsa objetiva. O buraco na pista, Rafael, o buraco na pista foi feito ontem à noite, não deu tempo ainda de arrumar. Então, mas foi feito o buraco na pista justamente porque a pista estava ruim, responsabilidade objetiva, tá? Isso é o entendimento do STF. Algumas doutrinas dizem que, de certa forma, seria responsabilidade subjetiva. Tá, sobre desvio de finalidade. O que é isso? É um caso de abuso de poder. Abuso de poder se divide em excesso de poder e desvio de poder, desvio de finalidade. O excesso de poder é só você imaginar um escrevente assinando uma sentença. Ele não pode, tá? Excesso de poder, abuso de poder. Outro desvio de finalidade. Desvio de finalidade é você usar um procedimento administrativo disciplinar para punir alguém e punir o cara com remoção. Não existe essa punição. O que existe é a advertência, suspensão por 30 dias, 60 dias, 90 dias, demissão, cassação de aposentadoria. Mas você não pode remover o cara. O policial não te respeitou, você é o chefe da repartição, você fala assim, agora você vai trabalhar lá num local muito violento, ele vai te remover. Não, a remoção não é uma punição. Não pode ser. Tá? Sobre consórcios públicos, já estamos elevando, né, o nível das informações. Consórcio público, pessoal, ele tem protocolo de intenções, depois a lei vai ratificar o protocolo de intenções, e aí você vai criar o consórcio público, que ele vai fazer parte da administração pública indireta de cada um dos entes consorciados. E aí nós temos a pessoa jurídica de direito público, né, que vai ter essa força, é possível que o consórcio público tenha força de direito público, é possível que tenha força de direito privado. Independente da situação, tem que licitar se for contratar particular, tá? Só que tendo força de direito público, vai ter o nome de associação pública. De nome de direito privado, vai ter o nome que quiser colocar lá, vai ser regido pelas normas do Código Civil, tá? Tem que licitar. Gente, bem tranquilo também, a estrutura, né, sobre brasileiros natos naturalizados, os natos não são extraditados, os naturalizados são. Se eles cometerem qualquer crime antes da naturalização, né, ele vai ser extraditado. Agora, depois da naturalização, só se ele cometer tráfico ilícito entorpecendo drogas afins, tá? Ele vai ser extraditado, sim, após a naturalização. Ou seja, se ele cometer homicídio ou qualquer outra porcaria, estupro, ele não vai ser extraditado, a não ser que ele cometa tráfico ilícito entorpecendo drogas afins. É interessante que antes da naturalização, se ele cometer um crime de político de opinião, ele não vai ser extraditado. Por quê? Porque o Brasil ele vai defender o pluripartidarismo político e o Brasil não vai querer que alguém seja punido nessas circunstâncias, tá? Gente, aqui nós temos ali o tempo da execução fiscal. Você começou com a execução fiscal aqui, você tem a data da propositura da execução fiscal, a citação, a intimação do valor dos bens penhorados, né, e a juntada. Quando que começa a contar o prazo para fazer embargo de execução? Do da intimação. Não era propositura, que não faz sentido, né? Porque como é que você ia saber que existia uma execução contra você se você não foi citado ainda? Da juntada, em regra, você deixa sempre para último caso, né? A juntada é sempre em último caso, que, na verdade, os casos de processo civil, você sempre chuta a juntada, o prazo, a contagem. Então, ficaria a dúvida aqui entre citação e intimação. Mas prevalece a data da intimação. Tá? Por quê, Rafael? Porque a citação você pode pagar, garantir o juízo por meio de seguro garantia judicial, ofensa bancária, né? Mas aqui também, às vezes o bem penhorado você não sabe o valor, então você vai saber exatamente o valor depois que vier a intimação do valor dos bens que foram penhorados. Tá? Então, é a partir daqui que você faz embargo de execução, lembrando que você pode alegar incompetência do juízo ou até excesso de execução se você garantir o juízo. Se você não garantir o juízo, você pode fazer exceção de pré-executividade. Sobre cobrança de tributos, pessoal, você sabe, né? Começa do mais específico, vai até o mais abrangente, contribuição de melhoria, taxa, impostos. Só que existe uma outra preferência, né? Que é quando a administração pública, é quando ela quer cobrar a tributação em si. Quando a administração pública, quando ela tem interesse em cobrar, o que vai acontecer? Ela vai ter que respeitar uma ordem específica. Ela vai respeitar, por exemplo, dívidas trabalhistas, depois ela respeita casos, né, de hipoteca legal, como por exemplo, que isso é um direito real, hipoteca legal, anticrese, enfiteuse, penhor. Então, a administração pública ela tem que respeitar essas coisas primeiro. Inclusive, ela pode respeitar aquela sentença lá atrás, sabe aquela sentença que nós vimos no processo civil? A sentença que foi hipotecada? Então, ela tem que respeitar também,
tem que haver esse respeito, tá? Ou seja, primeiro recebe dívidas trabalhistas, depois recebe garantia real, depois a administração pública. E se for o caso de falência, recebe antes de tudo isso que está concorrendo aqui nessa ordem de concurso, você vai ter o extra concurso, aquele cara que está fora do concurso, que é o cara que administrou a falência, tá? Os créditos extras concursais, eles estão fora dessa linha aí, tá? E os créditos quirografários, os subquirografários? Subquirografário não existe. Quirografário seria aquele que ficaria depois ainda da administração pública, depois da administração pública receber a tributação específica, tá bom? Gente, rapidinho aqui, escravidão. O conceito de escravo é quando você coisifica o ser humano, tá bom? Outra coisa, sobre mulher, né, se ela for exigida ali um testário de gravidez para poder ser promovida, ela pode entrar com uma ação de dano moral, ela vai receber o que for, de jeito de ser reintegrado, inclusive, se ela foi demitida por conta da gravidez. E também é interessante saber que o cara que fez isso com ela, que exigiu essas logísticas, ele vai sofrer punições administrativas, inclusive não vai ter mais incentivos fiscais dados pela administração pública. Uma pessoa também que tenha ali o interesse de ser chamado por outro nome, um homossexual, um travesti, ele vai poder ser chamado por esse outro nome, isso tem previsão legal, inclusive em normas infraconstitucionais, tá bem? Beleza? Com relação a mais uma informaçãozinha sobre os tributos, né, de competência residual, que é somente da União. A União ela pode instituir um tributo que não esteja previsto lá no artigo 153 da Constituição Federal, né? Ela pode criar, por meio de lei complementar, outros tributos, tá? Mas eles não podem ter o mesmo fatiador de um tributo já existente, tá? Eles não podem ser cumulativos, então são não cumulativos, tá? E são criados por meio de lei complementar. Ok? Ok? Então é isso aí, gente. Foco Força Fé depois de muito estudo. Espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio do presente conteúdo aqui. E qualquer dúvida, pessoal, só fazer um comentário aí embaixo aí e não deixe de curtir o videozinho, não deixe de encaminhar para algum amigo caso você tenha interesse, queira assistir. E é nóis. Foco Força Fé depois de muito estudo de novo. Até mais, até amanhã.